Mais uma igreja presente aqui pela Rede Século XXI, aqui falando com o cardeal Dom Odilo Pedro-Scherer, que é arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, não é? Dom Odilo, mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui para o programa Igreja Presente. Muito bem, prazer também, é um prazer estar com vocês, nosso encontro. Já passamos o dia 21 de abril, mês de abril já vai indo para o final de novo. E o que nós temos em pauta hoje? Olha, era bom que o senhor comentasse alguma coisa sobre esse 21 de abril, sobre o nosso Brasil, que nós comentamos tanto sobre pátria, Tiradentes, aquela questão de tudo aquilo, aquela libertação que o Tiradentes queria para o nosso Brasil. E nós estamos vivendo tantos conflitos no nosso Brasil, Dom Odilo, mas o povo de Deus vai caminhando, vai com fé e vai seguindo adiante. Isso é o mais importante. O que o senhor acha disso? O Brasil não é a primeira vez que vive conflitos, né? No tempo de Tiradentes, exatamente, se vivia um conflito muito sério em que alguns tentaram um movimento de independência e acabou que Tiradentes foi condenado à morte e enforcado. E outros momentos muito tensos houve na história do Brasil. Nós estamos vivendo um momento de conflito dentro do momento democrático e naturalmente que as decisões que hoje se tomam são tomadas dentro de um Estado democrático de direito, no qual a gente tem norma, tem uma Constituição que vale para todos, tem leis que valem ou devem valer para todos, tem os três poderes da República que devem funcionar autônoma, independentemente, sem interferência de um no outro. Essas são as garantias do Estado Democrático de Direito. Eu acho que, baseado nesta, digamos, confiança no Estado Democrático de Direito, que nós podemos também esperar na solução da atual crise que o Brasil enfrenta. Eu acho que essa crise deve ser enfrentada a partir de vários ângulos. É uma crise política que deve ser resolvida politicamente. Sim, sim. E, portanto, o processo que está andando avante é um processo político. Mas também temos uma crise econômica que é muito séria e essa crise econômica precisa ser resolvida a partir do esforço de quem governa, da credibilidade de quem governa, mas também com a participação da sociedade. É um momento muito difícil este da crise econômica porque nós estamos num país que está com dificuldade de fazer o ajuste das suas contas. E, por fim, uma crise ética. Essa é muito séria, é uma crise ética que diz respeito aos valores, digamos, da honestidade pública, da transparência, enfim, da observância da norma para todos. Os fatos de corrupção no Brasil precisam ser investigados, precisam ser julgados, se for o caso, precisam ser punidos, ou o bem público que foi subtraído precisa ser restituído. Eu acho que com isso nós conseguiremos resolver a grave crise ética. Eu só estaria atento a querer jogar as coisas um pouco falsamente na conta da população e, de alguma forma, dividindo o povo brasileiro em A contra B. Isso não é muito bom e pode deixar feridas profundas na convivência pacífica do povo brasileiro. Então, a presente crise deve ser resolvida com serenidade, pés no chão, objetividade, e vamos aos fatos, observemos as normas e vamos em frente, porque senão a gente quer resolver na base da paixão, na base do grito, da torcida. Não se trata disso. É preciso estar atentos ao modo como se está envolvendo a população brasileira nessa crise, praticamente jogando uns contra os outros. Dom Odilo, tem gente que fala que a igreja tem que se envolver, tem que dar opinião, tem que ajudar, não tem que ajudar. Como é que fica a igreja? A igreja deve entrar nesse assunto? Não deve entrar? O senhor deu a sua palavra, mas ela deve ajudar na resolução desses fatos ou não deve? Como é que fica a igreja diante disso? De alguma forma, sim. A igreja deve oferecer a sua ajuda na medida em que ela é solicitada, em que ela pode ajudar, por exemplo, a conduzir um diálogo, a se chegar a um diálogo. De toda maneira, a igreja pode ajudar a sociedade a refletir, mas não cabe à igreja tomar as decisões. A igreja não é partido, a igreja não é parte, a igreja envolve o todo. E na igreja estão os de um lado e estão os de outro lado. Então, se a igreja, quem representa as instituições, toma
lado, defende um lado, deixa o outro lado fora. Não, nós como representantes da igreja somos pastores de todos, de quem é contra e de quem é a favor. E nós precisamos justamente ajudar o nosso povo a fazer o seu papel, a ser agente político, o governo assumir as suas responsabilidades, e naquilo que for preciso a igreja pode se propor, pode ajudar ao diálogo e à busca de uma saída que seja de consenso. A igreja está preocupada com as eleições de outubro, Dom Odilo? Mas preocupada, não, a igreja olha também para as eleições de outubro. Fica de olho. Olha com interesse e desde já começa a dizer, gente, nas nossas comunidades locais, nossos municípios, quem vai ser o prefeito, quem vão ser os vereadores, eles terão um papel importante. Portanto, vamos pensando quem seriam as pessoas certas para governar o município, para fazer as leis do município, para, enfim, ser ator político destacado como prefeito e vereadores. E é um convite que desde agora nós fazemos para que a participação ativa, objetiva quanto possível também, em vista de programas, também dos católicos, que isso se faça, seja uma contribuição para as nossas comunidades locais, nossos municípios. Dom Odilo, vamos começar a falar sobre a exortação do Papa Francisco, que foi lançada no último dia 8 de abril, já fazem alguns dias, Amoris Laetitia, Alegria do Amor, que é fruto dos 2 últimos sínodos, não é? Sim, sem dúvida. Sim, a exortação apostólica foi lançada já no dia 8, espero que vocês já tenham tido algum contato. Ela está publicada, está na internet, começa a aparecer nas livrarias também. Amoris Laetitia, Alegria do Amor, é uma exortação muito importante para orientar as famílias, o casal, o casamento. Enfim, ela parte de uma visão positiva daquilo que é o amor humano, que leva ao casamento, que leva a formar família, a ter filhos, enfim, a assumir o papel justamente humano, social, de família, que é base, que é a célula básica da sociedade, é um organismo vivo, importantíssimo para a vida da sociedade, mas também para a vida da igreja. Dom Odilo, a partir do próximo programa nós vamos pegar capítulo a capítulo dessa exortação. Mas para a gente já começando a tirar algumas conclusões, eu percebi que nessa exortação o Papa não diz que tem que se fazer isso ou tem que se fazer aquilo. Ele dá sugestões e pede muito para que os cardeais, os arcebispos e bispos tomem conta das famílias que estão em assuntos complexos ou de dúvidas. É por aí o caminho? É isso mesmo que eu penso? O Papa recomenda, antes de tudo, uma leitura atenta, não superficial do documento. Isso. Então, não basta ler uma página ou tirar uma palavra daqui e dali e começar a falar em nome da exortação. Preciso ler, estudar atentamente a exortação, porque senão a gente vai começar a interpretar superficialmente e até erradamente aquilo que é a intenção do Papa expressada através da exortação apostólica. Ler atentamente, estudar, e aí nós vamos nos dar conta, sim, o Papa fala, os princípios gerais existem, a norma continua existindo, a doutrina continua existindo, não mudou isso, porém existem os casos, existe a pessoa, existem as pessoas, existem as situações de famílias com sofrimento, famílias feridas, como ele diz, existem casos tão diversificados que não cabem todos dentro de uma solução única. Então, os casos das famílias, do casamento, das segundas uniões e assim por diante, não se resolve com um pode e não pode. Sim. Isso já tinha ficado claro durante o sínodo. E aí o Papa convida que as pessoas se aproximem e que também os pastores da igreja vão ao encontro das pessoas, onde existem situações de casais que não estão, digamos, em situação regular perante a igreja. O primeiro critério não é regularizar o casamento, não é tomar a Eucaristia. Sim. Não é o primeiro critério. O primeiro critério é inserir na vida da igreja. Abraçar esse casal.
inserir na vida da igreja, no acompanhamento da vida da igreja, e aí então, pouco a pouco, conhecendo, orientando, discernindo, é que se vai ver qual é o encaminhamento. Às vezes o encaminhamento vai ser dizer a um casal que vive junto sem nenhum casamento, dizer, gente, por que não casar? Vamos preparar o casamento? Vocês têm tudo para poder casar, por que não casam? Ou então um casal que casou no civil, mas nunca casou no religioso, também a eles chegar depois de um discernimento, um acompanhamento na vida da igreja, dizer, gente, por que vocês não casam no religioso? Sim. Por que vocês não recebem o sacramento do matrimônio? Vocês têm tudo para receber o sacramento do matrimônio. Para um outro casal que está vivendo, depois de um divórcio, uma segunda união, é preciso ver do que se trata, conhecer, afinal, essa situação. Às vezes pode-se dizer, gente, por que vocês não pedem a nulidade do primeiro casamento? Parece que o primeiro casamento de vocês não era verdadeiro. Portanto, tendo a nulidade do primeiro casamento, vocês podem fazer o casamento e, portanto, ter uma vida regular dentro da igreja. Outras vezes não dá para ter uma sentença de nulidade do casamento, porque o primeiro casamento foi verdadeiro, foi válido. Mas daí dá para ver em que situação esse casal se encontra, já estão juntos há muito tempo, eventualmente tem filhos, não dá para voltar atrás. E aí, o que faz? Eles estão excluídos da igreja? Não estão excluídos da igreja. O Papa recomenda muito que nenhum casal, ninguém se sinta excluído da igreja porque eventualmente não está em situação regular com o casamento, ou porque é pecador, ou porque a porta da vida, da salvação, a porta da misericórdia de Deus está aberta para todos. E também a porta da igreja está aberta para todos. Porém, é preciso ver, é preciso acompanhar, é preciso discernir sobre a situação para poder dar uma palavra, faz isto, faz aquilo. E a própria pessoa, o próprio casal, acompanhando, fazendo um caminho de discernimento, vai chegar à conclusão, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E não dependerá de um pode, não pode, puro e simples da igreja. A gente percebe que a igreja quer acolher, quer trazer para perto. A grande questão é justamente acolher e inserir na vida da igreja, mais do que tudo. Então, o casamento não é uma questão de consumo, que eu vou lá, faço o casamento e vou embora. A Eucaristia também não é uma questão de consumo. Para chegar lá, eu tenho direito à Eucaristia. Bom, peraí, eu estou pronto para receber a Eucaristia. A Eucaristia é um dom, mas eu não estou acolhendo o dom. Então, também não é uma questão de consumo, mas ela tem sentido dentro de uma inserção num caminho de fé, no caminho da vida da igreja, da comunidade de fé. Onde nós vamos nos próximos programas falar melhor sobre a exortação, o seu encerramento no dia de hoje e a bênção para todos nós. Pois não, que todos tenham uma boa semana e essa próxima semana já leva ao final do mês de abril. Aproveitemos bem esse mês 4, o ano vai correndo. Vai caminhando. Que Deus abençoe a todos vocês e a sua graça os acompanhe. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.